Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um Filmes Resumo! E antes que você esqueça, já deixa seu like e se inscreve, assim você ajuda meu canal a crescer. Lá é ele, bora pro vídeo! Walter White é um prof de química do ensino médio cinquentão que mora em Albuquerque, Novo México. Ele divide o lar com a esposa grávida Skyler e o filho adolescente Walter Jr., que tem paralisia cerebral. Para levantar uma grana extra, Walt faz um bico em um lava-rápido da área, mas isso quase sempre dá ruim, tipo ser zoado na frente dos próprios alunos. No nível dele, Walt chega em casa e dá de cara com uma festa surpresa que a Skyler organizou. No dia seguinte, enquanto estava trampando no lava-rápido, ele dá um apagão do nada. Aí é levado às pressas para o hospital, onde os doutores dão uma notícia barra pesada. Walt está com câncer de pulmão impossível de operar e pode ter só mais 2 anos de vida. Walt decide guardar esse segredo tenso da família, incluindo a irmã da Skyler, Mary, e o marido dela, Hank, que trabalha como agente da DEA, a Administração de Repressão às Drogas. Depois de voltar ao trabalho no Lava Rápido, Walt fica puto de repente, grita com o chefe e pede demissão. Antes, ele tinha visto uma reportagem sobre uma montanha de dinheiro achada em uma das apreensões de drogas do Hank. Isso dá uma luz para o Walt. Aí ele decide aceitar o convite antigo do Hank para acompanhá-lo em uma batida. Quando Hank e seu parceiro Steven Gomes invadem um laboratório de metanfetamina conhecido, enquanto os agentes da DEA revistam a casa, Walt vê seu ex-aluno Jesse Pinkman dando um pinote por uma janela dos fundos. Depois, Walt acha o endereço do Jesse e o chantageia para ajudá-lo a produzir metanfetamina cristal, mas não fala o porquê. Walt dá as economias dele para o Jesse comprar um trailer que eles planejam usar como laboratório móvel. Walt até rouba coisas do laboratório de química do colégio para conseguir o que precisam para cozinhar a metanfetamina. Ele e Jesse dirigem o trailer para o deserto e começam a cozinhar. Graças às habilidades do Walt em química, eles fazem um lote que Jesse diz ser o mais puro que ele já viu. Jesse leva um pouco de volta à cidade para mostrar para o distribuidor dele, Crazy Molina. No entanto, ele rapidamente saca que Crazy é primo do Emílio, o parceiro do Jesse que foi pego na batida anterior e agora está solto sob fiança. Emílio acha que Jesse o abandonou, mas Jesse tenta provar que ainda é leal, levando-os até o trailer. Quando eles encontram Walt, Emílio reconhece da batida e presume que Walt é um informante da polícia. Emílio e Crazy então rendem Walt e Jesse com uma arma. Jesse tenta escapar, mas tropeça, bate a cabeça em uma pedra e dá um apagão. Walt, tentando se salvar, se oferece para mostrar a eles como fez a metanfetamina. Enquanto Emílio e Crazy observam Walt dentro do trailer, Emílio joga um cigarro para fora, o que começa um pequeno incêndio. Walt aproveita a chance e os pega de surpresa, criando uma nuvem de gás fosfina, mandou de arrasta para cima. Ele escapa rapidinho do trailer e fecha a porta, prendendo Emílio e Crazy lá dentro até que desmaiem por causa do gás. Ouvindo sirenes à distância, Walt rapidamente põe uma máscara de gás e coloca outra no Jesse antes de puxá-lo para o banco do carona do trailer, que ainda está cheio de fumaça perigosa de fosfina. Walt dirige em pânico para fugir do incêndio que está se espalhando. Walt acaba jogando o trailer em uma vala e sai cambaleando do veículo, jogando sua máscara de gás de lado. Pensando que a polícia está prestes a pegar ele, Walt grava uma mensagem de vídeo para a família. Sentindo-se encurralado, ele tenta desistir com uma pistola, sem perceber que a trava de segurança ainda está ativada. À medida que as sirenes chegam perto, Walt fica aliviado ao ver que são apenas carros de bombeiros indo apagar o incêndio. Aí ele rapidamente esconde sua arma. Jesse acorda e se junta ao Walt enquanto observam um caminhão de bombeiros passar. Um homem indígena com uma pá ajuda a tirar o trailer da vala. E então, Walt e Jesse voltam para a cidade, garantindo que Emílio e Crazy estão amarrados no trailer. Eles levam o trailer de volta para a casa do Jesse, que era da tia dele. Walt quer que esta seja a primeira e última vez que cozinhem metanfetamina e diz pro Jesse que eles vão seguir caminhos diferentes depois. Mas quando abrem o trailer para dar um jeito nos 2 corpos lá dentro, eles veem que um deles, Crazy, ainda está vivo. Depois de estacionar o trailer, Walt vai para casa, onde tem uma noite quente com a esposa. Na manhã seguinte, Jesse liga para o Walt em pânico, porque Crazy ainda está respirando e trancado no trailer. Walt diz que vai depois do trabalho e pega um pouco de ácido clorídrico. Enquanto isso, Crazy foge do trailer, mas Walt o encontra na rua. Crazy desmaia ao tentar escapar.
Aí o Walt o põe no carro e volta para casa do Jesse. Desacordado, o cara é levado para o porão, onde prendem ele em um poste com uma trava de bicicleta em volta do pescoço. Walt diz que eles devem usar um ácido especial para fazer o corpo do Emílio sumir, não deixando nenhuma prova. Walt e Jesse precisam se livrar do corpo e cuidar do Crazy. Aí eles jogam uma moeda para ver quem vai fazer o quê. Jesse ganha e escolhe o trabalho de se livrar do corpo, deixando Walt com a missão de lidar com o Crazy. Walt diz pro Jesse comprar um recipiente de plástico feito de um material especial para dissolver o corpo, mas Jesse não consegue achar um grande o suficiente para caber o corpo inteiro. Enquanto isso, Walt pensa em mandar Crazy de arrasta para cima sufocando, mas não consegue se forçar a fazer isso porque não quer mandar outra pessoa de arrasta para cima. Em vez disso, ele dá água, comida e coisas de banheiro pro Crazy se aliviar. Quando Jesse chega em casa e pergunta como as coisas foram com o Crazy, Walt promete cuidar disso no dia seguinte e depois vai para casa. Enquanto isso, Skyler começa a sentir que o Walt está escondendo algo dela. Ela usa a internet para procurar o número de telefone que ligou para o Walt durante o café da manhã. Skyler descobre pelo site do Jesse que ele é um traficante de drogas e está envolvido com mulheres mais velhas, mesmo que ela não saiba o que isso significa. Walt e Skyler vão a uma consulta de ultrassom e descobrem que vão ter uma menina. Skyler pergunta para o Walt sobre o Jesse porque ele agiu de forma estranha durante o telefonema. Walt mente dizendo que Jesse vende ervas para ele para ajudar com a dor do câncer. Mais tarde, Skyler aparece na casa do Jesse enquanto ele está tentando mover o corpo do Emílio do trailer para casa. Ela avisa para o Jesse que o cunhado dela é um agente da DEA, mas nem percebe o corpo meio escondido atrás do carro do Jesse. Jesse não consegue achar o recipiente de plástico especial que o Walt mandou usar, então decide dissolver o corpo na banheira, mas o ácido dissolve a banheira junto com o corpo e o teto abaixo desaba. Os restos líquidos do Emílio caem pelo teto. Walt explica para o Jesse que o ácido clorídrico pode dissolver qualquer coisa exceto plástico. Enquanto isso, no deserto, duas crianças indígenas estão brincando e acham a máscara de gás do Walt. Walt e Jesse limpam os restos bagunçados do corpo do Emílio, jogando-os no vaso sanitário um pedaço por vez. Enquanto isso, Crazy acorda no porão. Enquanto Walt conversa com ele, descobre que Jesse vazou todo tipo de informação pessoal para o Crazy e Emílio, tipo o fato de Walt ser professor de química e ter um filho com necessidades especiais. Crazy diz para o Walt que Jesse não é alguém em quem ele possa confiar, já que falou sobre o Walt para todo mundo. Ele dá um ultimato para o Walt, ou o solta ou manda de arrasta para cima. Walt então vai até Jesse, que está usando a metanfetamina. Irritado, ele tenta jogar fora o lote de metanfetamina no valor de R$40 mil, mas Jesse o impede. Enquanto Walt fica sem ar por causa do câncer de pulmão, Jesse grita com ele por não cumprir a parte dele no acordo e depois sai de carro frustrado. Enquanto isso, Skyler diz para Marie que está escrevendo um novo conto com um personagem que fuma muito. Ela pergunta para Marie sobre ervas, e ela supõe que Skyler acha que o Walt Jr. está usando, mas Skyler insiste que está apenas perguntando para a história dela. Olha, é sério, se não apertar o like agora, o próximo spoiler vai sumir, hein? Leva para um motel e mostra como a metanfetamina arruinou os dentes de uma mulher. Acontece que Jesse estava escondido no quarto daquela mulher enquanto ela era interrogada pelo Hank do lado de fora, deixando Jesse paranoico de que a polícia já está atrás dele. Enquanto isso, é revelado que Marie tem um problema com roubo. Ela pega um par de saltos altos de uma loja cara sem pagar. Walt liga para Skyler para pedir desculpa por estar atrasado. Ele mente e diz que está trabalhando no Lava Rápido. Skyler diz para o Walt que sabe que ele largou aquele emprego há 2 semanas e com raiva diz para ele não voltar para casa. Walt pensa muito se deve ou não mandar Crazy de arrasta para cima. Enquanto leva um sanduíche para ele, Walt dá um apagão no chão do porão e deixa o prato cair, quebrando. Depois de acordar, Walt conta para o Crazy que tem câncer de pulmão. Enquanto conversam, ele parece criar um laço com Crazy, que revela seu nome verdadeiro, Domingo. Walt admite que está procurando qualquer motivo para não mandá-lo de arrasta para cima. Crazy promete que não vai atrás do Walt se for libertado e diz que cresceu na cidade, tem diploma em administração de empresas e o pai dele é dono de uma loja de móveis que o Walt conhece bem. Walt se lembra de ter comprado um berço lá quando o filho nasceu. Decidindo soltá-lo, ele divide uma breja com o cara e admite que está cozinhando metanfetamina para deixar uma grana para a família antes de mandar de arrasta para cima. Walt vai buscar a chave da trava de bicicleta que prende Crazy, mas quando joga a lata de cerveja no lixo, ele nota os cacos do prato. Ele percebe que um pedaço afiado está faltando.
Entendendo que Crazy planeja atacá-lo, Walt relutantemente sufoca Crazy com a trava de bicicleta, enquanto Crazy tenta esfaqueá-lo na perna com o caco de prato. Depois, ele vai para casa e encontra Skyler sentada na cama chorando. Ele diz que tem algo a dizer. Enquanto isso, Hank e vários agentes da DEA acham um lugar no deserto onde a metanfetamina foi feita, junto com o carro do Crazy. Dentro dele, eles descobrem um pequeno saco da metanfetamina que Walt cozinhou. Uma família indígena compartilha a máscara de gás que uma jovem achou antes. É revelado que Crazy estava secretamente trabalhando disfarçado para o Hank. Ele e a equipe dele da DEA têm uma reunião sobre Minnow e Crazy, que estão ambos sumidos. Acontece que Crazy era um informante secreto dele. Hank também fala sobre achar metanfetamina, que é 99,15% pura, a mais pura já vista. Ele acha que essa droga poderia tornar alguém em Albuquerque o novo chefão da metanfetamina, sem saber que, na real, é o Walt. Em um churrasco de família, Walt conta para o Hank, Marie e Walt Jr. que tem câncer. Ele usa a doença como desculpa para o comportamento estranho dele. Marie marca uma consulta com o melhor oncologista, mas eles precisam de grana para o tratamento. Walt não quer pedir dinheiro emprestado para o Hank ou para a mãe dele. Enquanto isso, Jesse experimenta a metanfetamina do Walt com 2 amigos. Na manhã seguinte, depois de achar que 2 pessoas na porta dele são motoqueiros armados, ele vaza da casa dele. Marie marca uma consulta com um dos melhores oncologistas do país. Embora a família não possa bancar, Walt diz que vai usar o dinheiro da aposentadoria dele para pagar, mas na verdade está usando parte do dinheiro que pegou do Crazy no deserto. Ele mantém esse dinheiro escondido em um duto de ar-condicionado na casa dele. Walt Jr. fica bolado com o pai por agir de forma estranha e tranquila sobre o câncer dele. Quando Walt vai à cooperativa de crédito para transformar o dinheiro em um cheque, um cara rico e sem educação chamado Ken pega a vaga de estacionamento dele. Ele irrita Walt e todos os outros falando alto no celular dele. Jesse vaza para a casa dos pais ricos dele, onde dorme por um dia inteiro. Ele tenta se conectar com o irmão mais novo e inteligente, Jake. Naquela noite, um dos amigos do Jesse que experimentou a metanfetamina do Walt liga para ele. O amigo diz que conhece pessoas ricas que querem comprar drogas e vão pagar muito dinheiro pela metanfetamina de alta qualidade que Jesse fez. No dia seguinte, Jesse vai ver o Walt para saber como ele tá, mas ele o expulsa. Jesse então rapidamente dá para o Walt a metade dele do dinheiro da metanfetamina, R$4.000. Parece que a parceria deles acabou. Mais tarde, o oncologista diz para o Walt que o câncer se espalhou para os gânglios linfáticos dele, mas ainda há uma chance de que possa ser tratado com quimioterapia. Em casa, Walt compartilha as dúvidas dele sobre a químio, porque vai custar $90.000. Ele se preocupa que se mandar de arrasta para cima de qualquer jeito, vai deixar a família dele com muitas dívidas. Walt Jr. fica puto com o pai e diz que ele poderia muito bem mandar de arrasta para cima se vai desistir tão fácil. Enquanto isso, na casa do Jesse, uma governante acha um baseado no quarto dele e os pais o expulsam. Mas o baseado, na verdade, pertence ao irmão mais novo dele, Jake, que agradece ao Jesse por assumir a culpa. Enquanto Jesse espera do lado de fora por uma carona, Jake sai e pede o baseado dele de volta. Jesse o joga no chão e pisa nele. Walt tem um forte ataque de tosse enquanto dirige, e até tosse sangue. Ele para em um posto de gasolina e vê Ken, o cara sem educação de antes, estacionando o carro. Quando Ken deixa o carro sozinho, Walt, muito irritado, pega um rodo, abre o capô do carro do Ken e o usa para mexer na bateria. O motor superaquece e o carro de repente explode enquanto Walt calmamente volta para o próprio carro. Ele vaza deixando Ken chocado e chateado. Walt e Skyler vão a uma festa de aniversário do amigo rico deles, Elliot Schwartz. Há muito tempo, Walt e a namorada dele, Gretchen, iniciaram uma empresa chamada Grey Matter Technologies com Elliot. Eles escolheram o nome Grey Matter porque era uma mistura dos sobrenomes deles, White e Schwartz, que significa preto em alemão. Mas Walt decidiu vender a parte dele da empresa. Depois que Walt saiu, a empresa se tornou muito bem-sucedida por causa das ideias dele, e Elliot acabou se casando com Gretchen. Walt se sente desconfortável na festa por causa desse passado complicado. No entanto, Elliot é gentil com Walt e se esforça para fazê-lo se sentir bem-vindo. Quando Walt oferece ele um emprego e menciona que a empresa tem um ótimo plano de saúde, Walt percebe que Skyler contou para o Elliot sobre o câncer dele. Isso deixa o Walt puto, já que ele não curte que ela compartilhe os problemas pessoais dele com pessoas que não fazem mais parte das vidas deles. Walt recusa o emprego e quando Elliot se oferece para pagar pelo tratamento, Walt acha isso um insulto. Jesse tem uma entrevista de emprego ruim. Ele só está sendo considerado para trabalhos
empregos muito básicos, tipo ficar do lado de fora como uma plata humana, embora tenha educação e boa experiência em vendas. Após a entrevista, Jesse encontra o amigo dele Badger do lado de fora do escritório. Badger pede um pouco da metanfetamina pura que Jesse costumava ter, mas Jesse diz que acabou tudo e que teve uma briga feia com o parceiro dele, que era quem estava cozinhando. Badger então diz que pode conseguir muita pseudoefedrina, que é o ingrediente principal necessário para fazer metanfetamina. Jesse mostra para o amigo Badger o trailer que ele e o Walt usam como laboratório de metanfetamina. Os dois decidem tentar fazer um lote por conta própria, mas no deserto. Jesse fica frustrado porque não consegue fazer a droga tão boa quanto a do Walt. O lote deles parece turvo, enquanto o do Walt era sempre claro como vidro. Jesse fica tão bravo que joga fora o próprio produto, o que deixa Badger muito chateado. Ele acha que a metanfetamina tá boa o suficiente para vender. Então, Jesse tenta cozinhar mais alguns lotes, mas acaba jogando-os também. Os dois brigam por causa da droga, e Jesse empurra Badger para fora do trailer e vaza. Durante o fim de semana, Walt Jr. e dois amigos estão do lado de fora de uma loja de conveniência, esperando que alguém compre cerveja para eles. E você, no lugar do personagem, faria a mesma escolha? Pensa nisso e depois comenta. Agora, bora continuar a trama. Hank, a quem Walt Jr. chama de pai. Skyler decide fazer uma reunião de família para falar sobre por que Walt está recusando o tratamento. Walt Jr. está chateado e diz que parece que Walt está desistindo e teme que ele possa desistir dele no futuro. Hank, Walt Jr. e Marie discutem sobre o que ele deveria fazer. Enquanto Skyler e Walt Jr. querem que ele faça o tratamento, Marie e Hank acham que ele deveria ter a escolha de dizer não se quiser. Walt encerra a reunião dizendo que não vai fazer o tratamento. Na manhã seguinte, Walt muda de ideia e diz para Skyler que vai fazer o tratamento e que vai cuidar do cheque do Elliot que foi dado para o tratamento dele. Mais tarde, Gretchen liga e diz que Walt precisa aceitar o dinheiro. Walt agradece a ela pela oferta, mas mente, dizendo que o seguro dele agora vai cobrir os custos. Depois disso, Walt vai à casa do Jesse e pergunta se ele quer cozinhar metanfetamina com ele de novo e vai ser um parceiro quieto enquanto Jesse a vender na rua. Walt também insiste que não vai rolar mais violência. Ao mesmo tempo, ele ainda está passando por quimioterapia. Ele diz para Skyler que o cheque do Elliot chegou e que ele o depositou, mas na realidade ele está tendo problemas para pagar o tratamento dele e planeja usar o dinheiro da metanfetamina para cobrir isso. Durante uma sessão de aconselhamento familiar, Skyler se preocupa com as horas que o Walt passa fora. Ele diz que apenas curte ficar sozinho e dar uns rolês. Enquanto cozinha a metanfetamina, Walt tem ondas de calor e se sente muito tonto. Aí precisa se sentar para descansar. Jesse vê uma queimadura no peito do Walt e entende que ele está tentando cuidar da família dele antes de mandar de arrasta para cima de câncer de pulmão. Jesse termina o lote de metanfetamina e passa a noite inteira vendendo. Ele traz para o Walt muito menos do que o Walt esperava. Jesse explica que só conseguiu vender uma pequena quantidade em uma noite e diz que eles precisam de um distribuidor se quiserem ganhar mais dinheiro, porque apenas distribuidores podem vender muita metanfetamina rapidamente. Depois que Crazy mandou de arrasta para cima, Tuco Salamanca assumiu a área dele. Jesse consegue uma reunião com ele, fazendo com que o amigo dele, Skinny Pete, que esteve na prisão com Tuco. Embora Tuco concorde em pagar $5.000 por meio quilo de metanfetamina, ele insiste em pagar apenas depois que os traficantes dele a venderem. Quando Jesse recusa, Tuco o espanca e Jesse acaba no hospital. Enquanto isso, Hank rastreia a máscara de gás achada no deserto até o colégio do Walt. Eles verificam o laboratório de química e percebem que alguns equipamentos estão faltando, o que faz Hank pensar que um aluno pode ter conseguido a chave do laboratório. Walt também descobre que Crazy estava trabalhando disfarçado para o Hank. Mais tarde, Hank prende um zelador da escola chamado Hugo, que tinha as chaves e um histórico de drogas. Walt se sente mal porque Hugo entrou em problemas e tenta contatar Jesse apenas para descobrir que Jesse está no hospital. Walt o visita e descobre o que rolou com o Tuco. Walt, começando a perder o cabelo por causa da quimioterapia, decide raspar o resto. Aí, ele marca uma reunião com o Tuco usando o nome Heisenberg. Ele exige $50.000 do Tuco, 35 mil pela metanfetamina que pegou do Jesse e 15 mil pelo tratamento dele. Vendo Walt com outra bolsa, Tuco acha que ele está blefando e o ameaça. Aí, Walt joga um pedaço do material da bolsa no chão, causando uma grande explosão. A força abala todo o andar, explode as janelas e derruba todos. Walt revela que a bolsa tem fulminato de mercúrio e ameaça esmagar a bolsa inteira.
Tuco cede e concorda em pagar os $50 mil e compra metanfetamina para a próxima semana, oferecendo 5 mil por meio quilo. Walt insiste que Tuco compre 2 quilos por semana por 35 mil. Tuco fica surpreso, impressionado com a ousadia do Walt e concorda em trampar com ele. Walt deixa o prédio e assim que entra no carro sente uma forte adrenalina pelo que acabou de fazer. O diretor Molina se envolve quando alguns materiais de química somem na escola. Em uma reunião de pais e mestres, Walt e Skyler têm um momento secreto debaixo da mesa e mais tarde eles têm um encontro quente no carro dele. Walt está começando a curtir a emoção do perigo. Jesse, que agora mora no trailer, decide vender a casa dele porque não aguenta as lembranças das perdas dele. Walt fala para o Jesse sobre um novo acordo, mas ele está preocupado porque fazer 2 quilos de metanfetamina por semana é muito trampo. Os fornecedores deles, os Smurfs, só podem fornecer uma quantidade limitada dos ingredientes necessários. Walt e Jesse estão tendo problemas para fazer a grande quantidade de metanfetamina que prometeram para o Tuco. O problema é que eles precisam de muita pseudoefedrina, que Jesse só consegue comprar em pequenas caixas na farmácia. Eles prometeram para o Tuco 2 quilos de metanfetamina, mas só entregaram 1 quilo. Tuco fica muito bravo e paga para o Walt apenas 17 mil dólares. Ele dá para o Walt outra chance na próxima semana, mas o Walt ainda quer a grana que Tuco prometeu. Ele pede para o Tuco ver isso como um investimento que vai valer a pena logo. Tuco concorda em dar para o Walt 52.500 agora, com 25% de juros a cada semana. Na próxima semana, o total vai ser de 65.625, com juros. Mas Tuco avisa para o Walt que tem problema sério se ele não cumprir a próxima meta. Walt deve entregar 1,875 quilos de metanfetamina para cobrir o pagamento adiantado. Para compensar, ele promete trazer 4 quilos de metanfetamina para a próxima reunião. No chá de bebê da Skyler, Marie dá a ela uma tiara de bebê chique feita de ouro branco. Isso parece deixar Hank chateado. Do lado de fora, Walt e Hank conversam sobre o que é certo e errado entre ações legais e ilegais. Naquela noite, ele diz para Skyler que vai para uma clínica de saúde especial por um fim de semana, porque quer tentar tratamentos diferentes, mas o Walt está, na verdade, fazendo metanfetamina com Jesse. Skyler tenta devolver a tiara, mas é parada na loja porque Maria roubou e Skyler corresponde à descrição da ladra. Ela finge que está entrando em trabalho de parto para se livrar do problema. Mais tarde, Skyler conversa com Marie sobre a tiara roubada, mas Marie nega calmamente ter pego. Walt tem um novo plano para fazer metanfetamina usando ingredientes diferentes e dá para o Jesse uma lista do que ele precisa. Pago por Tuco. Jesse consegue quase tudo, exceto metilamina, que é difícil de obter. Ele conhece um armazém onde as pessoas estão dispostas a roubar e vender metilamina. Aí, Walt decide que eles mesmos devem roubá-la, usando pó de alumínio de gravuras para fazer térmita. À noite, eles entram escondidos no armazém, trancam um segurança em um banheiro químico e usam a térmita para derreter uma porta trancada. Eles pegam um tanque inteiro de metilamina e fogem. No dia seguinte, Walt e Jesse tentam ligar o trailer, mas ele não funciona. Com o prazo chegando, eles decidem cozinhar metanfetamina no porão do Jesse. Eles não sabem que a corretora de imóveis do Jesse está planejando mostrar a casa para potenciais compradores naquela tarde. Jesse fica na porta do porão para manter as pessoas afastadas, enquanto Walt trampa com os produtos químicos. Quando alguém pede para ver o porão, Jesse manda todos embora. Quando Walt chega em casa, ele descobre sobre o roubo da Marie e se pergunta se Skyler algum dia poderia denunciá-lo por um crime. Em sua próxima reunião, Walt dá para o Tuco 4,6 quilos de metanfetamina. Mesmo sendo azul, ainda é de boa qualidade. E Tuco dá para o Walt 91 mil dólares. Um dos homens do Tuco faz um comentário mal educado para o Walt, e Tuco fica tão bravo que bate no homem até ele cair desacordado. Enquanto Tuco vaza, Walt e Jesse se olham surpresos, terminando assim a primeira temporada de Breaking Bad, série de suspense e drama de 2008. E eu espero você no próximo vídeo.